Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rogério do canal Conta que eu te conto, e no programa de hoje vamos receber um convidado muito especial, falando o assunto que está movimentando a cidade, né? Leonardo Cremonesi, engenheiro civil, 27 anos, casado, faixa preta de judô, criador de conteúdos de geografia e geopolítica, toca piano, é apaixonado pelo basquete e também francano. Sendo que recentemente, pessoal, teve uma participação brilhante no programa do Luciano Huck, da Rede Globo, Quem Quer Ser um Milionário, quadro do Domingão do Huck, né? Leonardo, tudo bem? Rogério, obrigado pelo convite, viu? Tudo certo, graças a Deus. Fico feliz por você ter vindo aqui no Franca 40 Graus para falar um pouco da nossa cidade, falar um pouco de você e principalmente os bastidores, né, do programa que você participou. Com certeza. Leonardo, vamos começar pelo tema que está movimentando a nossa cidade, né? Foi palco, né? Foi falado na nossa cidade, na Rede Globo. Como foi participar desse processo, né, do quadro Quem Quer Ser um Milionário? Bom, Rogério, foi um processo longo, né? Eu acho que quem tiver interesse de participar aí vai ter que ter um pouquinho de paciência. Sim. Porque foi um processo que iniciou lá em 2023, que eu mandei um vídeo para a Rede Globo. Já estava quase desistindo, porque eles demoraram a me dar um retorno, mas depois eles me deram um retorno positivo, que eu ia começar o processo seletivo. E aí foi um caminho longo, né? Várias entrevistas, testes de conhecimentos gerais, entrevista com psicólogo. Então foi um processo árduo, mas graças a Deus deu tudo certo no final. E o processo foi inteiro online ou teve presencial também? Não, o nosso foi inteiro online. Eu acho que de repente, quando é alguém de São Paulo, do Rio, sim, eles conseguem fazer parcialmente presencial, mas como nós somos do interior, aí sim, foi o processo seletivo mesmo, foi todo online. E como que foi os bastidores e a oportunidade, né, incrível de conversar com o Luciano Huck? Nossa, foi incrível, porque eu não sabia muito o que esperar, né? Sim. Mas ele é uma pessoa muito gente boa, fora das câmeras, ele é da mesma forma que é lá no palco, sabe? Sim. Conversou com a gente lá antes e depois do programa, com os participantes, então achei ele uma pessoa bem legal. Assim, fala pra nós ali, ele apresentou assim uma impressão marcante, assim, algo assim que é fora do comum? Bom, eu acho que eu senti dele foi que eu lembro ele interagindo com o Russo, o Sérgio, foi um dos participantes, até que o Sérgio tinha perdido também, eu não lembro qual foi o valor que ele perdeu, mas depois o Luciano foi conversar com ele e falou, nossa, eu acho que você podia ter usado outra ajuda em determinado momento do jogo, então ainda trocou uma ideia com ele, eu achei muito legal, mostra que ele realmente fica sintonizado ali no que ele está fazendo, sabe? Que legal. Eu achei muito interessante. E representar Franca, né, em rede nacional, como que é essa sensação? Eu acho que um dos motivos de eu ter me inscrito era justamente representar Franca, porque a gente sempre vê esses programas, vê algumas coisas legais e dificilmente tem algum francano participando. Então era uma das coisas que eu queria fazer, representar a nossa cidade. Que legal. E como que foi a repercussão? Bom, eu acho que maior do que eu imaginava, porque eu dei entrevista, saí nas redes sociais, estive nas mais lidas aí do site da Globo, também do GCN, que é um portal importante na nossa cidade. Então é algo que eu não estava esperando, mas foi bem legal saber que o pessoal acompanhou e torceu. Que bom. E como que você se preparou? Essa preparação ela aconteceu quando você fez a inscrição em 2023 ou você já vem se preparando para esse programa? Eu acho que toda a minha vida foi uma preparação. Desde criança eu jogava jogos de quiz, jogava lá o Show do Milhão, o CD do Silvio Santos no computador, sim, amava aquilo. O meu jogo preferido quando eu era criança era o War, porque tinha mapa, né? Foi quando sim, despertou o interesse na minha cabeça por mapas, por geografia. E a partir de eu descobrir que eu estava no processo seletivo, eu comecei a estudar mais. Eu tenho também uma página no Instagram, @geography.brasil, né, para quem sim, quiser. Que eu venho alimentando aí desde 2021 e eu compartilho curiosidades sobre coisas que eu acho interessantes, geopolítica, geografia e curiosidades. E só de produzir os posts já me ajudou a estudar. Sim. Fora isso, o que mais que eu fiz? Eu analisei todos os outros jogos dos participantes, usei até um pouco de IA
para coletar quais eram os principais temas que caíam. Então, poxa, cai astronomia, cai história do Brasil, cai sobre presidentes do Brasil, cai sobre significados de palavras. Então tem alguns temas ali que eu fui focando para chegar mais preparado. Ah, que interessante. Então foi muito importante essa bagagem, né, de estudos, né? Com certeza. E fala um pouco então da sua história de estudos, né? Em que escolas você estudou aqui na cidade ou fora da cidade? Certo. Bom, no ensino médio eu estudei no Colégio Copérnico, 90% dos anos que eu estudei lá foi com bolsa de estudos. Graças a Deus consegui ajudar meu pai aí, né, que sempre prezou muito pela minha educação. E depois na faculdade eu consegui ser aprovado em 2 faculdades públicas, né, que foi a UFTM e a UENG. E eu acabei indo para a UENG, né, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais, em Passos. Estudei lá durante 6 meses, mas aconteceram algumas coisas aí na minha vida, eu voltei para Franca e recomecei na FACEF, né, eliminando algumas matérias. E foi uma decisão acertada, eu acho, na minha vida, porque a FACEF me possibilitou fazer o intercâmbio, por causa do meu desempenho acadêmico, e eu tive a oportunidade de estudar na Universidade do Porto, que para mim foi uma experiência, um divisor de águas na minha vida. E é isso, apesar da graduação sanduíche, eu formei no Unifacef aqui em Franca, em Engenharia Civil. Que interessante. E você se formou melhor, né, aluno da Sim, sim, eu tive o melhor desempenho acadêmico da nossa turma, exatamente. Que legal. Exatamente. E alguma pergunta ou momento específico do programa ficou marcado na sua memória? Um momento específico? Quando a gente está lá, a gente vê alguns outros programas sendo gravados também, a gente conhece alguns dos outros participantes, é uma interação bem legal. E eu pude estar presente na gravação do programa da Carol Fratani. E foi uma coisa assim, surreal, uma energia que eu nunca... Assim, talvez no jogo do Franca, né? Mas é uma energia ali que o pessoal se envolveu de tal forma, porque ela estava grávida de praticamente 9 meses, então já tinha essa tensão a mais. E ela simplesmente decidiu chutar uma questão que ela acertou no chute. Sim. E ela arriscou, mas se ela errasse ali, ela ia perder 50 mil reais. Então, mas ela de repente ganhou 150 mil a mais. Sim. Então foi uma emoção muito grande, a plateia ficou envolvida, eu fiquei envolvido, acho que foi uma coisa que marcou muito a participação dela. Que interessante, legal. Depois da transmissão do programa, né, nos bastidores, como foi a reação das pessoas no trabalho, né, os amigos, os familiares, seus seguidores, né? Como que aconteceu os seus seguidores nas redes sociais? Eu sei que você trabalha muito, né, no Instagram. Sim. Né? Você tem um canal no Instagram. Isso, exatamente. E como que foi essa repercussão no Instagram, nos seus amigos? Bom, a principal plataforma que eu atuo é o Instagram mesmo, né, nas redes sociais. E foi muito legal, porque alguns seguidores comentaram nos posts que eu fiz, né, que a Rede Globo fez também, falando, cara, mas eu te segui há tanto tempo, eu estava assistindo o programa e aí que eu me toquei que era você que estava participando. E fora isso, no trabalho também foi uma repercussão legal, às vezes eu estou andando lá, pessoas que eu nunca vi me cumprimentam, falam, cara, te assisti, parabéns. Então foi uma energia muito boa. Você até falou agora, né, que você foi almoçar no Sesc, né, e as pessoas te reconheceram. Sim, o pessoal me reconheceu, é uma coisa que eu não estou acostumado ainda, eu fico meio sem jeito ali, mas foi muito legal receber esse carinho, foi muito bom. Então vamos voltar um pouco às origens de Franca, porque o programa aqui ele tem esse caráter, né, de falar um pouco da nossa cidade, dos francanos, né, das características dos francanos. Voltando um pouco a essas origens, né, como foi crescer na cidade de Franca? Bom, eu tenho um amigo que chama Nicolas, né? Ele foi estudar na UFTM, agora está até morando na França, se formou, está fazendo o doutorado lá. E ele brinca, ele fala, Léo, se eu precisasse de alguém para representar Franca, ia ser você, porque você é bairrista demais. Tudo você defende Franca, então... Até ele já trouxe umas colegas aí de outros países aqui, eu queria apresentar as coisas, me dispus a isso, porque eu gosto demais da história da nossa cidade, do nosso povo. E, bom, crescer aqui, cara, Franca é uma cidade muito boa, sabe? Às vezes o pessoal não valoriza tanto, algumas pessoas. Acho que Franca falta um pouco ali na parte de turismo, de repente um investimento maior, mas qualidade de vida é uma cidade muito boa, que eu tenho um carinho enorme, né? Nasci e cresci aqui. Você sabia que Franca não surgiu no centro, né? Sim, Miramontes provavelmente, Miramontes, né? Exatamente. Essa história aí você conhece. Exatamente. E de que forma a cidade te influenciou nos seus estudos e
também nos esportes, né? Sei que você luta judô, isso, né? E gosta do Pato Franca Basquete. Com certeza. Bom, eu acho que desde novo, meu pai sempre me levou no Pedrocão, eu sempre tive contato maior com o basquete do que com o futebol. Eu gosto muito de futebol, sou bem perna de pau no futebol, sim. Sou bom com esportes, mas futebol eu adoro assistir, mas não jogo bola. Mas eu cresci gostando muito de esporte. E o judô, nossa, eu cheguei a representar a Franca em jogos abertos, jogos regionais, fui vice-campeão paulista da categoria aspirante. Então, sei lá, crescer nesse ambiente esportivo aqui em Franca foi muito, muito importante para a minha formação como pessoa, né? Eu acho que sim. Que bom, né? E o que mais te orgulha quando fala da sua terra natal, das pessoas que moram aqui, quando você está fora de Franca? Porque a gente, assim, quando está na cidade, a gente não sente, não é saudosista tanto assim. Mas quando a gente vai para fora, né? Eu até conversei aqui com o Guilherme Biaro, que também ficou 15 anos fora, né, da cidade. Quando volta, tem uma sensação diferente. Quando está lá, também sente. Sim. Né? Eu gostaria de saber de você, né, esse sentimento, né? Como que é, né, quando você está fora? O que você sente mais saudade aqui? Caramba, são tantas coisas, mas eu acho que o nosso sotaque é muito legal. O nosso sotaque caipira, meio sim, mineiro, ali interior do Nordeste, ali do estado de São Paulo, é uma coisa que é muito marcante. Acho que o nosso clima em Franca também, né, que é um clima mais ameno, apesar que com as mudanças climáticas está tudo meio bagunçado, sim. Mas é um clima mais ameno. A nossa vegetação aqui, o Cerradão, sim. Quando eu era moleque, eu vi os livros didáticos e eu falava, cara, Cerrado acho que é muito sem graça, né? Acho que é um dos biomas mais sem graça. Amazônia, olha a Amazônia, Mata Atlântica, o tanto que tem biodiversidade. E aí, hoje em dia, eu admiro tanto o Cerrado, é um bioma tão resiliente. E a quantidade de frutas? Exatamente, é incrível. Incrível. E aí você tem frutas, sei lá, igual a lobeira, por exemplo, que serve para o lobo-guará ali, tem toda a função ecológica. E, sei lá, eu acho que é isso que eu valorizo na nossa região, na nossa cidade, né, o nosso povo. Com certeza. Você assistiu o filme indiano, né, Quem Quer Ser o Milionário? Deu origem, né, ao programa, né? Foi inspirado no programa. Exatamente. Né? Eu assisti depois que já havia se iniciado o processo, né? Eu e minha esposa, a gente assistiu. E caramba, é muito bom o filme, é muito legal. Ganhou o Oscar, né? Ganhou o Oscar de melhor filme, exatamente. É um filme muito bom. E vamos voltar um pouco na sua formação profissional. Eu gostaria de saber, Léo, por que é que você escolheu a engenharia civil, sendo que seu pai é do TI, né? Eu não sei, sua mãe, né? Ela é dona de casa? Sim. Dona de casa. Mas por que você foi para engenharia civil? Bom, eu sempre fui meio bombril, assim, gosto de tudo um pouco, né? Mas eu sempre fui muito bom com exatas também. Apesar de eu ter uma página mais voltada para humanas, eu gostava muito de literatura, eu sempre fui bom com exatas. E eu queria fazer alguma coisa na área de exatas, e eu sabia que engenharia civil é um curso que te abre muitas portas. Assim, você tem vários campos de atuação como engenheiro civil, né? Você pode trabalhar com barragem, você pode trabalhar com projetos, você pode trabalhar com hidráulica, enfim, uma série de coisas, dependendo do que você quiser se especializar. E foi por isso, eu optei porque misturava ali um pouco também eu sempre gostei de construção, os lugares que eu viajava, eu queria entender o método construtivo por trás, né, não só o arquitetônico. Sim. E eu acho que foi o que me cativou para optar por isso. O que eu acho, eu fico muito intrigado, né, quando eu vejo as casas, né, porque você vê as casas nos Estados Unidos são construídas de uma forma muito diferente. Sim. Você vê as casas aqui no Brasil, né, são construídas de uma forma. Acho que cada região do planeta, né, se constrói, né, uma casa de uma forma diferente. Sim. A casa feita, né, nos Estados Unidos usando a mais madeira, né, mais drywall, assim, ela é menos resistente da casa de tijolo? Bom, em termos de resistência física, com certeza, né? Você trabalha com uma casa ali feita inteiramente de parede de drywall, a parede de drywall ela é menos resistente que uma parede de alvenaria convencional que a gente usa aqui. Mas assim, eu acho que todos têm seus prós e contras. Uma casa nos Estados Unidos você constrói bem mais rápido, com muito menos desperdício de materiais do que nós temos aqui no Brasil. Mas eu acho ainda que o jeito que as casas são construídas nos Estados Unidos e no Brasil, que tem uma influência muito grande dos Estados Unidos, ainda é muito pouco eficiente. Você pega em Portugal, teve algumas matérias que eu estudei lá,
que fala justamente disso, do conforto térmico, do isolamento térmico e acústico das edificações. E eu não sei, eu sinto que na Europa eles dependem muito menos do ar-condicionado, por exemplo. As casas nos Estados Unidos e no Brasil são feitas de forma que, cara, você vai eventualmente, dependendo da temperatura, precisar do ar-condicionado. E eu sinto que na Europa eles têm um carinho, um cuidado maior em relação a isso. Às vezes é o custo da energia, você não acha? Eu não sei, eu acho que é uma questão cultural, assim, a partir do momento que você começa a construir de uma forma, é muito difícil você mudar. Se você chegar aqui no Brasil para uma pessoa que não tem tanto conhecimento de construção e falar, nossa, vamos construir sua casa em steel frame, que é outro método construtivo. A pessoa fala, cara, mas como assim, não vai ter tijolo, não vai ter... entendeu? Vai ter um pouco de receio ali. Então, acho que isso também é difícil mudar, mas o Brasil já está caminhando com bastante coisa nova aí. Alguns anos atrás até tentaram fazer algumas casas, né, mais usando a madeira, né, mais no estilo americano. Eu acho que não deu certo, porque não vingou, né, parece que não... O pessoal não se adaptou bem. Mas hoje em dia a gente vê o uso muito crescente, né, de novas técnicas de construção. Né? Com certeza. Eu vi um vídeo na Índia, eu acho que foi na Índia, num lugar bem alagado, que eles colocavam um bambu e com uma pá carregadeira afundava o bambu numa base para ficar firme. Será que aquilo lá fica bem firme mesmo? É um método de execução de fundações que existe aqui também, né? Eu não lembro agora se o termo é esse, mas é o cravamento de estaca. Você pode ter ali uma estaca metálica e você vai cravando ela. Lógico que o bambu é um material orgânico, né? Mas eu acho que a arquitetura vernacular, que é a arquitetura regional de cada espaço, deveria ser mais valorizada. Porque ecologicamente é muito mais viável a longo prazo para o planeta. Você pega Portugal, por exemplo, Portugal, o norte português, tem muitas casas de pedra. Por quê? Porque era um material disponível lá e que, cara, se adapta muito bem às intempéries do norte de Portugal. Então, provê ali um isolamento acústico, térmico muito bom no inverno e ainda protege contra as chuvas, contra o clima adverso lá. E é a mesma coisa, você pega o Nordeste brasileiro, as casas de taipa, tantos métodos construtivos legais que hoje em dia estão sendo deixados de lado aí, né? Tá ficando tudo meio padrão. Você vai no Nordeste, a casa é igual do Sul, que é igual do Norte, que é igual... Então, assim, é triste, né? Essa perda cultural, assim, que ocorre hoje, né? E fala um pouco das suas experiências na FACEF, né? Sim. Você se formou. Sim. Ela contribuiu, de alguma forma, na sua vida profissional? Com certeza. Na FACEF eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica, né, que foi uma experiência de pesquisa muito legal. E eu estava pesquisando, meu tema foi justamente sobre isso, sobre isolamento acústico, utilizando serragem de madeira, né, combinando com gesso e outros materiais. E foi muito legal, porque assim, eu já caí no primeiro ano, já me candidatando, porque eu queria muito fazer algo extracurricular. Já caí tentando a vaga, consegui, e já fui aprendendo sobre a BNT, sobre norma, como que eu tinha que fazer a pesquisa, metodologia. Então foi uma experiência muito boa estudar lá. Fora a oportunidade de intercâmbio que eu tive, né? E essa questão de isolamento acústico é muito usado nas construções agora, nesse estilo galpão, né? Onde você vê de alvenaria só a parte externa e internamente faz essas modificações com drywall, né? Sim. Eu vejo muito, né, essas novas construções sendo feitas assim. Eu, no meu trabalho, né, nas reformas que a gente faz lá na empresa, vou dizer assim, 90% do que a gente constrói é com drywall. E sim, prover um isolamento acústico bom, desde que você use o método construtivo certo, coloca ali um isolante no meio, uma lã de rocha, uma lã de vidro, alguma coisa que cumpra essa função, né? Léo, como é conciliar a profissão tão técnica, né, como que é a profissão de engenheiro, e com os interesses tão variados assim que você tem? Eu acho que ao longo da minha vida eu sempre fiz 1 bilhão de coisas diferentes, então para mim sempre foi fácil transitar entre vários mundos distintos aí. E bom, meu foco óbvio é meu trabalho, meu foco principal, né? Mas no meu tempo livre, até para distrair um pouco, sair da bolha um pouco, eu gosto de pesquisar, ler livros de ficção, ler biografias e sair um pouco do meu ramo ali
profissional mesmo, né? Então, acho que nunca foi uma dificuldade, assim, é uma coisa que eu tenho como hobby, né? Fazer pesquisa, quando eu estou no tempo livre, é algo que eu realmente gosto de fazer. Você gosta de Sidney Sheldon? Sidney Sheldon, eu não conheço. Se você gosta de um romance, uma ficção, você tem que ler legal. Sidney Sheldon, Reverso da Medalha. Legal, ótima boa indicação, vou anotar. Eu adoro, né, livro de ficção. Legal. E você sempre foi competitivo, Léo? Bastante, sempre gostei de competir. Eu acho que o esporte fez isso comigo um pouco também, porque, lógico, competir, perder, ganhar faz parte, mas você não entra, por exemplo, no tatame para você cair de cabeça lá. Você quer jogar, você quer ganhar. Então acho que isso desenvolveu essa veia competitiva, mas eu tive com certeza mais derrotas que vitórias na minha vida, e todas as experiências, tanto as vitórias quanto as derrotas, foram muito importantes para mim, com certeza. E como foi conseguir um intercâmbio na cidade de Porto, né? Sim. E como que foi esse processo, né? Foi por mérito? Sim, o processo lá na época era uma parceria do Banco Santander com o Unifacef, e foi por mérito acadêmico mesmo. Os alunos que tinham as maiores médias de cada curso estariam concorrendo a essa bolsa, né? E graças a Deus eu passei em primeiro lugar também essa bolsa lá para Portugal. E foi uma coisa que mudou minha vida, assim. Foi a cidade do Porto, uma cidade maravilhosa. É a segunda maior cidade de Portugal, se considerar toda a área metropolitana ali. Mas tem uma vibe interior, sabe? É um negócio bem... Eu não consigo explicar. Não é igual você ir... Por exemplo, você vai em Ribeirão, que tem mais ou menos 800 mil habitantes, e a zona metropolitana do Porto ele tem 1.200.000. Mas esse 1.200.000 parece que você tá, sei lá, em Paraty, em Ouro Preto, uma vibe bem histórica. E em Ribeirão você vai, é uma metrópole, parece, né? Tudo grande e tal. Então, eu gostei muito de morar lá. Foi bem legal. Comeu o pastelzinho do Porto? Comi o pastel de nata. Pastelzinho de Belém. Curiosidade aí pra quem tá assistindo. O pastel de Belém só é pastel de Belém lá em Belém, em Lisboa, que é uma região de Lisboa. No resto de Portugal é pastel de nata. Se você falar que é pastel de Belém, o pessoal de Lisboa fica bravo. É igual o pão de queijo, né? O pão de queijo verdadeiro é pão de queijo mineiro. Exatamente, o resto é mais ou menos. É verdade. E qual a experiência, né, que foi mais marcante nessa sua viagem? Caramba! Nossa, eu tive muitas experiências marcantes no meu intercâmbio. Mas assim, eu acho que eu economizando, assim, bem segurando bastante a verba ali da bolsa, eu consegui fazer umas viagenzinhas internas ali dentro da Europa. Até porque, assim, eu não sou um cara muito de festa, não bebo, então, assim, às vezes meus amigos iam para as festas lá e gastavam pra caramba, e eu ia segurando esse dinheiro para poder viajar lá. E uma coisa muito marcante foi que eu pude visitar Cremona, que é a terra aí dos cremoneses, né, o pessoal do meu sobrenome, né, meus antepassados, uma parte da família. E outra foi que eu pude ver o Papa Francisco na audiência geral, lá no Vaticano. É uma pessoa que eu admiro muito, tô lendo a autobiografia dele. E foram 2 momentos bem marcantes assim para mim. E como que é? Por exemplo, lá no programa você falou que queria voltar com seu pai, né? Sim, com certeza. E já tem algo planejado para essa viagem? Ainda não, tô pesquisando, a gente está pesquisando o preço, tentando achar aí o melhor valor pra gente ir, porque é uma viagem cara, obviamente. Então a gente vai ter que planejar tudo bem, ver se consegue usar umas milhas, o que consegue fazer para reduzir o valor, mas a gente faz sim, se Deus quiser. Que legal. E o que você trouxe na sua bagagem para Franca? Do Porto? Dessa viagem. O que eu trouxe foi uma coisa que acho que eu a vida inteira foi uma coisa que abriu minha cabeça ter viajado. Assim, a gente sempre tem que conhecer outras culturas, porque abre o nosso pensamento, sabe? E eu conheci tanta gente diferente do mundo inteiro, República Tcheca, Chile, Portugal, Espanha, Argentina, Itália. E eu vi que todos nós somos diferentes, temos culturas diferentes, mas ao mesmo tempo o ser humano é tudo igual. Assim, nós temos desejos, temos aspirações, tem pessoa boa, tem pessoa ruim em qualquer parte do mundo. Então foi um aprendizado muito legal. Que legal, né? E você ficou em hostel? Ou você ficou em casa de família? Quando eu cheguei, na primeira semana, eu fiquei num hostel lá. Mas eu já tinha mandado um e-mail para a Universidade do Porto e eu consegui uma vaga no alojamento universitário.
Então, o semestre todo que eu estudei lá, eu morei num alojamento da universidade. E pretende fazer outra viagem como essa, assim? Mais longa? Eu adoraria, né, fazer mais alguma coisa relacionada aos estudos, mas é bem difícil conciliar com o trabalho, né? Teria que ser, de repente, um curso de menor duração, algo assim. Mas não tiro isso das minhas opções para o futuro, não. Quem sabe, né? Seu pai trabalha no Magalu, você trabalha lá, né? Sim. E sei que, né, no seu trabalho você viaja também bastante pelo Brasil, né? Porque o Magazine Luiza tem loja no Brasil inteiro, né? Exatamente. E como que é essas viagens que você realizou aqui no Brasil? O que você mais teve assim marcante nessas viagens? Bom, eu acho que assim, viajando, a gente sempre aprende alguma coisa, mesmo que seja trabalho, né? Às vezes a gente está na correria do trabalho, eu passo pelas cidades, eu não vejo nada da cidade. Mas quando sobra um tempinho, em algumas ocasiões, eu consigo pesquisar um pouquinho da história da cidade, ver quais são os pontos turísticos principais, o que tem a ver com a história da cidade. E uma coisa que marcou foi quando eu fui para São Mateus do Sul, numa reforma lá, no Paraná. E São Mateus do Sul fica ao lado do Rio Iguaçu. E foi muito legal saber que lá tinha ainda um antigo vapor que transportava no escoamento do mate, que era produzido antigamente lá no Paraná. Sim. Hoje em dia as hidrovias já não são utilizadas lá, acabou essa hidrovia no Rio Iguaçu. Mas eu achei muito legal essa história, que eu não sabia que transportava mate com os navios a vapor lá. Foi uma coisa que eu aprendi que, assim, foi um momento muito breve da minha viagem, mas que marcou positivamente. E você tem curiosidade nas grandes obras do Brasil, assim, principalmente ligado à engenharia civil? Bom, sempre tento ficar por dentro, mas é tanta coisa que está acontecendo de novo, né? Eu lembro que uma vez eu fui em Balneário Camboriú e na época tinha lá acho que é Yacht House, eu não lembro qual é o nome do prédio, que era aquelas torres gêmeas lá. Sim. Até que o Neymar comprou cobertura, que eram as torres mais altas do Brasil, mas agora vão ser deixadas para trás de longe aí pela Sena Tower, né, que vai ter 500 metros de altura e, se concluída, né, conforme o projeto, vai ser o maior prédio residencial do mundo. Sim. Então, e também vai ser o maior prédio da América Latina. Sim. Né? Então eu acompanho, sempre fico de olho. Tem a questão da transposição do Rio de São Francisco, muito criticado por muitos, né? Sim. O que você acha assim dessa questão da água, né, que chega ao Nordeste, que é extremamente importante, mas o medo, né, do rio secar, né? Essa é uma questão polêmica, é difícil, porque ao mesmo tempo que a água precisaria chegar para mais pessoas, é muito difícil você desviar um curso de um rio que está lá há milhares de anos fazendo aquele percurso e diminuir a vazão dele, que vai impactar, obviamente, a fauna, a flora locais. Já vi vídeos aí, por exemplo, de lobo-guará que morreu porque caiu nos canais construídos e não conseguiu sair. Então, assim, é bem triste por um lado, sei que ajuda algumas pessoas, mas é bem questionável se realmente a quantidade de pessoas que ajuda faz jus ao investimento que foi feito, né? Então, não sei, acho que eu precisava estudar mais sobre o tema para dar uma resposta definitiva, assim. Mas é isso. Nós temos Itaipu também, né? A maior hidrelétrica do mundo por muitos anos. Sim. Perdeu agora para uma, né? Na China. Exatamente. Né? Acho que é Três Gargantas? Três Gargantas. Né? Bom, Itaipu, eu tive já a oportunidade de ir em Foz do Iguaçu e eu conversei com alguns moradores lá que falam que o clima mudou totalmente depois da construção de Itaipu, que é um lago gigantesco. Quando eu passei em cima da barragem e assim, parece um mar. Você olha, não tem fim aquilo. E caramba, para o Brasil foi essencial. Para o Paraguai, então, acho que até hoje, assim, 90% do Paraguai é Itaipu, né? Paraguai vende, né? Exatamente, vende excedente para o Brasil. Mas ao mesmo tempo é o que eu falei, né? Não existe uma solução única assim quando se trata de energia, tem prós e contras. Acabou lá com as 7 quedas, né? Que era uma maravilha natural, podia ser explorada pelo turismo no Brasil. Também teve que deslocar milhares de pessoas que moravam ao longo do curso do rio, morreram muitos animais também. Então assim, tu sempre que tem uma obra desse porte tem que ser feito um estudo muito aprofundado, com um diálogo com a população para ver se realmente é a melhor solução. Acho que é uma grande polêmica hoje, né? A exploração do petróleo da margem equatorial, né? Exatamente.
Lá na Amazônia. Também, próximo ali do Amazônia. Tá certo que não é na Foz. As pessoas confundem, né? Mas é próximo. É próximo, ali, exatamente. Né? É próximo da Foz, mas causa aí uma certa... Né, uma tensão ali, tensão, né? Com certeza. E vamos falar um pouco do seu canal, né, de geografia. Eu sei que você gosta muito de geografia, né? De onde surgiu essa sua paixão, né, pela geografia? Bom, acho que, como eu falei um pouquinho mais cedo na entrevista, eu gostava muito de War, acho que foi o primeiro jogo que me cativou, assim, eu via as cores diferentes, eu via as regiões, porque o War não tem os países separados certinhos, né, tipo assim, Labrador, você sabe que é uma região do Canadá, mas está só implícito ali. Estados Unidos tem vários estados. Estados Unidos é dividido em várias partes, lógico, né, mas fora isso, sempre que tinha época de Copa, época de Olimpíadas, eu ficava fascinado nas bandeiras, falava, cara, até hoje você mostra a bandeira de qualquer país do mundo, aí eu acerto, pode pegar, isso aí eu vou bem. Mas, então assim, eu acho que foi com isso, essa questão de cores, mapa, bandeira, quando eu era moleque eu via isso e achava muito legal. Aí acho que foi o despertar, assim, o start. Você sabia que o Brasil teve um estado a mais, né? Uma província a mais, né? Você está falando da Cisplatina, da Guanabara? Cisplatina, é isso aí. Cisplatina, né? Antes da Guerra do Paraguai. Exatamente. Cisplatina pertencia ao Brasil, que virou Uruguai. Exatamente. Para não... Foi uma disputa entre Brasil e Argentina, né? Ninguém queria sair perdendo. Então fica independente. E aí o Reino Unido chegou e falou assim, não, então vamos ajudar a resolver aqui. Eles sempre ajudando ali, mas também visando os próprios interesses, né? Verdade. Foi isso. E como nasceu esse canal no Instagram, né? Você começou com qual objetivo, né? Esse canal seu no Instagram sobre geografia? Bom, como o próprio nome da página diz, né? Geography.Brazil. É um nome em inglês. Eles falam, mas você é um cara gostando do Brasil, por que tem um nome em inglês? É porque inicialmente eu queria levar curiosidades do Brasil para os gringos. Levar para fora, tipo, cara, o tanto que o nosso país é legal. Só que conforme eu fui fazendo os posts, eu comecei a atingir muito mais o público brasileiro. E eu falei, cara, mas tem muita curiosidade que eu tô levando que o pessoal aqui dentro do Brasil não sabe. E aí foi quando eu virei a chavinha e falei, não, então agora eu vou focar no público brasileiro, que é o que tá me dando mais retorno, né? Sim. E retorno que eu digo não é financeiro não, tá? Porque eu não ganho nada com a página. Mas retorno de curtidas, de interação. Cara, que legal o seu trabalho. Então aí foi onde eu comecei a focar mais aqui. Que legal. E como você enxerga o papel das redes sociais na educação hoje no Brasil? Nossa, hoje é essencial. Acho que é essencial, porque nas redes sociais a gente tem tanto conteúdo ruim, mas tem tanto conteúdo bom, e na internet como um todo, né? Porque é igual a IA, assim, né? Caramba, se você souber usar, é uma ferramenta maravilhosa, mas se você se torna dependente dela ou usa para fins nefastos, aí, né, coisas ruins, é uma arma, né? Então, mesma coisa a educação. A molecada tá onde hoje? Tá no social, tá no online. Então, eu acho que os educadores têm que estar cada vez mais presentes aí e de olho nisso, até para estar falando a linguagem dos jovens, né, da molecada. Nosso público aqui é muito ligado à educação, né? Sim. Por ser professor, por falar muito direto aos professores, a gente percebe entre os professores que existe muita informação e pouca formação. Sim. Né? E isso causa a criação de bolhas onde fatos são considerados verdades. Né? E isso, né, provoca um movimento na sociedade pós-verdade, onde cria as fake news, tudo, né? Então, sim, a gente tem que ter um certo cuidado com isso, né? Com certeza. Com o uso das redes sociais, né? Isso pode trazer aí alguns problemas. Exatamente. E como você, assim, o que você faz no seu Instagram, assim? Você trabalha muito com quiz, né? Você responde perguntas, né, que te fazem no Instagram. Como que é a sua pegada aí no site? Agora, pós-programa, eu tô com umas ideias novas aí, sim, quero tentar algumas coisas diferentes. Lógico, tá no movimento aí de, principalmente vídeos curtos, né, sim, internet hoje em dia, então fazer Reels, Shorts, né, o TikTok tá bombando, apesar que eu não tenho TikTok, eu tô só no Instagram por enquanto, mas eu produzo principalmente posts, né, que vão pro feed, né, mapas, e eu faço quiz nos stories com seguidores. Então, a principal modalidade é essa, a interação por meio de quiz nos stories
e o post com a curiosidade ali no feed mesmo. E às vezes um Reels ali, mas estou tentando produzir mais agora. Já pensou em fazer algo pro YouTube? Eu tenho um canal no YouTube, que sempre que eu viajo eu ponho, do Geography Brasil também. Mas assim, enquanto no Instagram eu tenho quase 50 mil seguidores, no YouTube eu tenho acho que 800. Então assim, é bem menor meu canal, proporcionalmente ao Instagram. Mas eu gosto muito. Gosto muito do formato de vídeo longo também. Sim. Eu gosto. Eu também gosto. É isso aí. Vamos falar um pouco da sua outra paixão, né, que é o judô. Quando você começou no judô e como foi essa caminhada até se tornar faixa preta? Caramba, passa o filme na cabeça, porque foi muito árduo e foi mais longo o processo do que do programa. O programa foi 3 anos aí, até chegar na faixa preta foi uns 12 anos. Então, comecei moleque, né, com um projetinho da escola, e aí depois eu realmente fui treinar junto com o time de Franca, menina ainda. Apanhei muito, nossa, apanhei demais, mas foi muito bom o meu desenvolvimento. E, nossa, as experiências de você viajar, você ficar alojado nas escolas, você competir contra outras cidades, é muito legal. Isso também me despertou o sentimento francante, tipo assim, cara, agora é Franca contra Araraquara, agora é Franca contra São José dos Campos. Então assim, cara, você sente que você tá... Era tão legal quando eu tava nas escolas, porque cada delegação de cada cidade ficava numa escola, né? Então às vezes tinha os jogos lá em Marília, Franca ficava numa escola, Ribeirão em outra. E parecia Vila Olímpica. Eu imagino, nunca fui para uma Olimpíada, mas eu imagino que é assim. Porque quando chegavam os participantes, por exemplo, os atletas do basquete, eles, cara, ganhamos medalha. Todo mundo, batia palma. Então tinha um sentimento de unidade muito legal. Eu já fui diretor de escola, né, algum tempo aí na minha vida profissional. Sim. E a gente emprestava durante as férias de junho, né, para os atletas, né, da cidade, quando tinha jogos regionais. E acredito que você deve ser que deve ter ido usufruir de uma dessas escolas. A prefeitura, ela instalava alguns chuveiros, né, porque em escola a gente não tem chuveiro, né, mas instalava lá, organizava e os meninos dormiam nas salas de aula. Exatamente. Em colchão esticado, aqueles colchão fininho, né? Exatamente. Era meio sofrido, a gente chegava para lutar arrebentado, mas era muito bom. Que legal. E como foi segurar a tocha olímpica? Isso eu fiquei sabendo que você segurou a tocha olímpica. Sim, eu corri com a tocha aqui em Franca. Não caiu não, né? Graças a Deus não, graças a Deus não. Pouco antes de eu correr com ela, minha chefe, a Luísa, tinha caído, né? Mas ela também é muito visionária, porque disso ela fez o marketing ainda depois com uma galera. Uma limonada. Exatamente. Mas foi muito legal, eu me candidatei num concurso aí de um patrocinador das Olimpíadas e fui selecionado porque eu representava Franca no judô. Também sempre gostei muito de corrida, né, que eu comecei a correr para ganhar mais preparo físico para o judô. E eu mandei minha história para esse patrocinador e fui selecionado. Eu também não acreditei, só algumas coisas que aconteceram na minha vida que eu falo, cara, como que eu tive essa oportunidade? Porque segurar uma tocha olímpica uma coisa honra. para únicos, né? Teve uma época na minha vida que eu queria muito ser um atleta olímpico, né? Quando eu era mais novo, assim, que eu tava treinando muito, falei, cara, eu quero disputar uma Olimpíada, eu quero ganhar uma medalha olímpica. E acabou que eu optei por estudar, seguir outro caminho. Mas eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu tive de correr com a tocha olímpica, que foi o meu contato com as Olimpíadas. Eu falei, cara, mesmo eu não tendo disputado a Olimpíada, eu estive junto com as Olimpíadas, indiretamente. Então é uma coisa. Um evento tão simbólico, né? Com certeza. Não só agora, mas toda a história da humanidade, né? As Olimpíadas começam na Grécia e ela tem um tempo que ela não acontece, mas é um dos eventos mais longínquos, né, da história da humanidade. Com certeza. E como o judô, né, de alguma forma, lhe ensinou sobre filosofia de vida? É aquele negócio, né? No judô, você cai 7 vezes, tem que levantar 8. Então, e o judô te ensina que, cara, poxa, mas ele meteu o dedo no meu olho, ele me chutou, fez coisa contra a regra. Já teve vezes que eu tava lutando, eu mobilizei um menino nos jogos escolares lá em Mauá, acho que Mauá, e ele mordeu minha orelha. Então, só que assim, mostrei pro árbitro e tal, continuei lutando e ganhei dele, e seguiu tal, a gente saiu do tatame.
Fiquei muito bravo na hora, muito bravo, mas te ensina a controlar também isso, porque a vontade era de sentar a mão na cara dele. Mas você tem que se policiar, falar, se eu tivesse feito isso eu tinha perdido a luta, entendeu? Eu não teria essa oportunidade de ter ganho. Então te ensina muito de disciplina, de ver que, cara, às vezes não vai ser justa ali a luta, mas você tem que estar preparado para isso. E é isso, acho que me ensinou muito essa parte de disciplina. Ah, que legal, interessante. Porque muitos que estão nos assistindo, às vezes, têm a vontade de ser um judoca, né? Gente, recomendo. Nas artes marciais. Se for fazer uma arte marcial, o judô eu recomendo muito. E como a corrida entrou na sua vida, né? Você fala que, né, gosta do judô e tal, e como ela entrou na sua vida, a corrida, né, principalmente a corrida esportiva, e se você corre até nos dias de hoje, né, atualmente? Sim. A corrida, ela entrou exatamente como eu falei, eu precisava ganhar preparo físico para o judô, eu comecei a correr, mas ao mesmo tempo gostei muito, e quando você ia participar das competições, você precisava perder peso para você estar na categoria mais adequada, e eu comecei a correr por causa disso, né? Apaixonei e corro até hoje, passei por uma cirurgia de LCA, né? Eu tenho o joelho rompido, mas operado, graças a Deus. Estou ainda recuperando essa cirurgia, então estou um pouco afastado dos tatames aí, né? Mas a corrida eu estou conseguindo fazer e é isso. Não, você participou da São Silvestre? Participei, eu tinha 18 anos, corri a São Silvestre. É uma experiência muito legal, não é uma prova para você fazer tempo, nem nada assim, mas é uma prova... É a celebração do atletismo brasileiro, a São Silvestre. Eu conheci gente lá que saiu do Maranhão, ficou 3 dias de ônibus viajando para correr a São Silvestre. Ou seja, o cara não vai chegar lá para fazer o melhor tempo da vida, ele vai chegar lá para divertir, para celebrar o esporte, né? Então, muito bom. E você já participou de alguma outra meia maratona? Já, eu tenho o objetivo de fazer uma maratona, ainda não sou maratonista. Semi eu sou, já fiz meia de Ribeirão, já fiz a meia internacional do Rio. A meia do Rio foi uma prova muito difícil, nossa, o clima lá é muito quente, o Rio de Janeiro, né? Mas são provas bem legais, quero fazer uma maratona ainda. Ah, que legal. E existe algum objetivo no esporte, né, que você pretende no futuro? Acho que... Um esporte novo? Não sei, eu gosto muito de tênis, sempre quis jogar, assim, eu brinco às vezes, mas não sei, nunca tive aula, nem nada assim, mas se eu pudesse aprender um outro esporte, eu acho que seria tênis, que eu gostaria de aprender mesmo. E o objetivo para o futuro próximo é correr a maratona, realmente é o que eu gostaria de fazer, não sei se vou ter essa oportunidade, se meu joelho vai permitir, mas é uma coisa que eu teria vontade. E triatlo, você não gosta de triatlo? Ai, nossa, aí é difícil, eu gosto muito de nadar. Mas eu acho que a bike é um esporte muito caro. Você tem que ter uma bike cara, o equipamento você tem que ficar sempre dando manutenção. Então é um esporte um pouquinho mais enjoado, assim, né? Então a princípio não. Mas quem sabe no futuro, não descarto não. E Ironman? Ironman precisa dar Nossa, não, o Ironman é muito complexo. Eu fico imaginando tanto que o povo tem que ser doido para fazer 3 km, acho que é 3.800 de natação. 180 de bike, você ir e voltar de Ribeirão pedalando, e a hora que você voltar pra Franca, você ainda fala, vou correndo até Batatais agora. Corre ainda uma maratona, é um absurdo. Então, por enquanto tá fora dos planos. E como que entrou essa sua paixão pelo basquete na sua vida? Como você se tornou tão apaixonado pelo César Franca Basquete? E se você também gostaria de saber como... Eu gostaria de saber, né, como que o basquete entrou na sua vida? Bom, acho que foi por causa do meu pai. Meu pai sempre acompanhou o Franca, o Dharma também quando tinha, né? Franca tinha 2 times. Ele sempre foi muito pedrocão. E desde menino ele me levou, né? E foi quando eu joguei muito basquete na minha vida também. Não cresci muito, então tive que cortar, né? E o joelho também começou a dar aquela chorada. Mas é um esporte que eu adoro, basquete. Parte não só do meu DNA, mas do DNA francano, assim, né? E eu acho que foi isso, por causa do meu pai. E quando você vai no jogo de basquete, né, eu fiquei sabendo aí que você se fantasia. Não é que eu fantasio, né? Teve algumas ocasiões que eu, na final do... eu não lembro qual NBB, eu coloquei a camisa do Hélio Rubens, fui de bigode. Legal. Então, assim, eu fiz uma homenagem aí pro Hélio. Já teve vezes que eu fiz cartazes, né? Tipo, Franca 13 vezes campeão, eu já sabia. E aí eu só revelei o cartaz no final do jogo, agora ganhou. Então é isso, assim, é mais light, não é fantasia igual do Touro, assim, mas às vezes eu faço umas coisas assim. Legal. E algum atleta, algum jogo, algum momento histórico do esporte me marcou mais?
Bom, falando de basquete, eu acho que o jogo que mais me marcou, teve vários assim ao longo da minha vida que foram momentos muito especiais com o Franca. Mas eu acho que foi quando eu era criança, que foi uma final Franca e Assis, jogo 5 do Campeonato Paulista. Eu não sei se foi acho que foi 2007 ou 2008, mas acho que foi 2007. E foi um jogo muito disputado. O Franca ganhou de 4 pontos, mas assim, uma sexta foi a hora que já estava decidido, né? Se não me engano era Rogério, Mateuzinho, o Elinho. Não lembro se o Vargas ainda tava, talvez ele tava. Mateuzinho, eu conheço ele, meu amigo. Volta e meia eu vejo ele. Volta e meia eu vejo ele nas ruas. Ele tem uma escola de basquete. Que legal. Franca. Que legal. Acho que fica foi assim. Convite aí pro Mateuzinho, ó, pra ele conversar com a gente aqui no Franca 40 Graus. Ele vai ter muita história boa, com certeza. Com certeza. E a música, né? A gente assim falou do Franca, falou dessas curiosidades como torcedor, e nós não falamos ainda sobre a música, o piano. Como que ele entrou na sua vida? Piano também, eu acho que por influência do meu pai. Meu pai tinha um teclado, ele chegou a tocar quando ele era mais novo. E quando eu era criança eu gostava de ficar brincando ali com o teclado, né? Então foi quando surgiu minha paixão ali. Eu ia aprendendo, tirando as coisas de ouvido. E aí depois eles falaram, pô, mas você gosta tanto, por que você não faz aulas, né? Aí eu comecei a fazer, depois migrei pro piano, né? Aí a gente conseguiu, depois bastante custo aí, porque a gente comprou um piano digital, não é um piano acústico, mas faz ali a função, né? Sim. Então, eu, inclusive, quem sabe um dia, né? Ter o piano acústico, assim, né? O de armário seria um sonho. E é bonito, né? É bonito, mas dá muito trabalho pra você ficar dando. Tem uma sala só pra ele. Assim, é bem difícil. Onde a gente mora é difícil ter um piano, né? Não é pequeno, assim. Mas foi dessa forma. Eu comecei a tomar gosto pela música clássica. Hoje em dia já não estou praticando tanto porque o regime de trabalho não permite muito. Mas sempre que eu posso eu brinco ali um pouquinho ainda. No escritório, eu acho que o escritório do Magazine de São Paulo tem um piano, né? E o nosso aqui também. Aqui também tem um piano de semicauda lá. Já toquei. Já toquei lá. Legal. E como que a música, né, te ajuda a equilibrar a mente e o corpo dentro da sua vida tão cheia de atividade, tão movimentada? Eu acho Porque precisa tomar calma, né? Com certeza. Às vezes nem é calma, às vezes é para te transportar para um outro lugar. Sim. Às vezes você escuta a música, você imagina você numa outra situação, te remete a alguma coisa do passado, algum sonho seu. Então acho que assim, tem vezes até... Por exemplo, eu participei do programa e os dias depois do programa foram uma loucura. Sim. E eu não estava ouvindo tanta música. E para mim eu falei, cara, nossa, tá faltando alguma coisa. Eu falei, não tô ouvindo música direito, tanta correria. E faz falta. Sim. É incrível, faz falta quando você não tá com a sua trilha sonora ali te acompanhando no dia. E como que é o dia lá no Domingão, né? Você entra cedo? Qual que é o horário assim? As gravações, geralmente a gente toma café no hotel, né? Uhum. Aí vai uma van lá da Globo pegar a gente, levar lá pro Projac. E aí primeiro tem uma conversa ali, tipo como é que eu vou falar? Tipo uma reunião geral com os participantes antes. Aí eles falam, quem vai pro palco na gravação vai ser esses 6. É uma escolha da produção, né? Então eles primeiro falam quem vai, eles falam, pessoal, não fica nervoso. Eles dão algumas dicas pra gente de como se portar no palco. Por exemplo, não responde muito curto, não responde muito longo, seja ali por exemplo, seria muito chato se alguém fosse lá e falasse, a resposta é A. E só isso. Ou senão a resposta é A e a pessoa não para de falar, o Luciano tem que ficar fatiando, cortando a pessoa. Sim. Então, é isso. Aí tem as gravações, a gente almoça lá no Projac também e depois, no término da gravação, a gente retorna pro hotel. Essa é a dinâmica. E eles preferem que você dê a justificativa, assim, bem fundamentada? Se você souber, é legal você explicar. Faz parte do jogo, né? Você... como eu falei, você não pode ser... Se você quiser, você pode. Mas é meio estranho, porque é um programa que todo mundo conversa com o Luciano. Sim. Então, assim, eles até brincam, né? Eles falam, a parte mais importante do programa é o jogo. Porque você tá ali pra ganhar, você quer ganhar 1 milhão. Mas tem a parte da conversa. Então ele vai perguntar da sua família, ele vai perguntar do seu trabalho. Nas respostas você pode lembrar de alguma coisa e contar uma história sua. E quando você tá pensando em voz alta, isso aconteceu comigo lá, Sim. Vem algumas coisas na sua cabeça. Que se você de repente ficasse lá em silêncio,
o que seria bem constrangedor também, com 400 pessoas lá na arquibancada do auditório te olhando você assim, mas você pensando em voz alta, as ideias, as lembranças vêm mais fácil na sua cabeça. Pelo menos eu senti isso. Acho que os meus outros colegas participaram também. E eles cochicham muito? Dá para escutar alguma... Não dá. Alguma voz? Não. Eles são... Algum sopro? De forma alguma. Eles são muito criteriosos com essa questão de sons lá no estúdio. Tem câmeras em todos os lugares, apontando para todas as pessoas. Então, assim, se você ficar olhando para algum lugar, eles vão ver o que você está olhando. Você não pode entrar com o celular, não pode entrar com o relógio, eu tive que tirar relógio. E todo mundo que está na plateia, os participantes, não pode estar com o celular. Só o Luciano que fica com o celular lá, porque volta e meia ele atende alguma ligação da esposa, da Angélica e tal. Mas de resto é muito sério. Assim, é um programa muito sério que, se tiver a chance de ter uma fraude, alguém tentar roubar, ter alguém na plateia para soprar, é desclassificação. Isso está até no contrato lá com a Globo. Então é bem... que legal. E tem alguma, né, voltando a falar da música, né, do piano, do teatro, principalmente piano clássico, né? Tem alguma peça favorita que você gosta de tocar, que você mais sente prazer? Eu lembro que a primeira peça que eu apaixonei, assim, que eu ouvi, foi uma polonese do Chopin, Opus 53, que é a polonese heróica. Se eu não me engano, tá? Se eu estiver falando errado, alguém me corrige aí. Mas quando eu ouvi, eu falei, cara, eu queria muito tocar isso. Eu queria muito tocar isso, que é uma virtuosa, assim, uma coisa... Não consegui, gente, não cheguei nesse nível, porque é muito avançado, eu parei de estudar, né, mas acho que foi o primeiro compositor que eu apaixonei, foi Chopin, né, hoje em dia eu mudei um pouco os gostos, assim, mas Chopin ainda tá no top ali dos meus compositores preferidos, acho que é isso. E a música te ajuda na concentração? Com certeza, eu acho que depende tudo do momento, o que você está fazendo ali. Por exemplo, para cozinhar, às vezes eu gosto de escutar uma bossa nova, uma coisa mais light ali, mas às vezes eu estou na agitação do dia a dia, eu falo, cara, sei lá, vou escutar um rockzão aqui agora. Sim. E depende muito do meu humor ali. Porque dentro da neurociência, né, cada pessoa tem um foco diferente, né? Sim. E aprende de uma forma diferente. Alguns, né, ao escutar um podcast, outras pessoas ao ler um livro. Exatamente. Né? E qual é o seu foco principal, assim, na hora dos estudos? De que forma você aprende com mais facilidade? Bom, eu gosto muito de ler. Eu acho que ler faz muita diferença para mim. Mas assim, é variado. Eu acho que a gente não pode se fechar assim, nossa, eu só gosto de aprender dessa forma. Você tem que estar aberto. Já tem várias coisas que eu aprendi fazendo um curso online ali, outras que foi lendo um livro, outras foi conversando com alguém. Então assim, acho que o que você não pode é se fechar e falar, cara, eu nunca vou aprender por essa forma. Você tem que estar disposto. Mas, por exemplo, eu gosto muito assim, de idiomas também, né? Eu falo inglês, espanhol, tô melhorando aí. E eu gosto muito de ver vídeos, de ler livros em outras línguas também, que é justamente para você... Às vezes você não vai entender todas as palavras que estão ali naquele parágrafo do livro, mas pelo contexto você começa, depois inconscientemente, a ir pegando o significado das palavras. Entendeu? Então eu acho que ler para mim é um dos que eu mais gosto. Que interessante. E algum conselho, né? Porque a gente tem muitos jovens assistindo a esse vídeo, né? Algum conselho para os jovens de Franca que desejam buscar essas experiências, né? E expandir um pouco os horizontes. Experiências como você foi atrás, né? Sim. Do esporte, da música, de viagens, no caso, né, do intercâmbio. Que conselho você daria para esses jovens que estão nos escutando e vendo? Bom, eu acho que é assim, cara, se você tem vontade de fazer alguma coisa, você tem um sonho, você tem que correr atrás, você não pode desistir, porque às vezes você fala, cara, pra que eu vou me inscrever em tal coisa? É muito difícil chamar alguém, mas alguém eles vão chamar, seja lá o que você está querendo. Então, por que não pode ser você, sabe? Eu acho que várias coisas na minha vida deu certo porque eu falei, eu vou tentar. E eu dei uma chance e deu certo, né? Mas, então assim, é tentar, não deixa de tentar porque é uma coisa difícil. E outra também eu acho que é se cercar de pessoas que te botam pra frente, sabe? Sim. Então assim, cara, poxa, tem gente que assim, parece que toda vez eu saio junto, mas sei lá, tô ficando pra trás, tá sendo uma má companhia e tal. Cara,
você tem que interagir com pessoas que, poxa, te apoiam, entendeu? Porque vão ter muitos desafios ao longo da nossa vida. Então você ter um suporte ali, pessoas que realmente gostam de você perto, deixa essas pessoas perto, porque é importante. Eu pelo menos sou uma pessoa que gosta muito de pessoas. Sim. Então é bom você ter gente que você gosta e que gosta de você perto. É legal, porque esse círculo, né, de proteção nos ajuda, nos blinda, né? Com certeza. Dos intempéries da vida, né? Sim. E aonde acompanhar o seu canal, né? Nos seus conteúdos na rede social e no Instagram, né? Deixa a sua arroba, é arroba geography, que é geografia em inglês, .Brasil, Brasil em inglês. Isso no Instagram, e no YouTube é Geography Brasil também, que é o nome do canal. Podem me seguir lá, turma. E se nossos internautas tiverem algum comentário, alguma pergunta que eu eventualmente aqui não fiz, deixe nos comentários esse vídeo, que eu tenho certeza absoluta, né, que o Léo vai responder. Não vai responder, Léo? Sim, vai entrar lá no canal do Geography no YouTube e vou estar respondendo lá. Que legal, importante mesmo. Léo, se você pudesse, né, viajar para daqui 10 anos no futuro, né, e encontrar com você novamente, o que você falaria para esse Leonardo do futuro? Caramba, difícil. Eu não sei o que eu falaria pro meu eu do futuro, né? Mas eu acho que, assim, para ser sincero, eu gosto de ficção, né? Como eu te falei. Então, às vezes, por exemplo, assistir um De Volta pro Futuro ali. Eu fico pensando, cara, tem umas pessoas que às vezes falam, nossa, eu gostaria de ir pro futuro, falar com alguém do futuro ou do passado. Mas eu acho que a gente tem que viver o presente. Né? Por isso chama presente, é uma dádiva, né? A gente tá aqui. Então, não sei, minha vida talvez mudou bastante daqui a 10 anos, mas eu acho que eu também não gostaria de saber. Assim, já pensando na ficção, eu falo, cara, eu não quero saber o que acontece comigo. Eu quero viver um dia de cada vez pra... Exatamente. E se, assim, pensando nessa máquina do tempo, né, que você foi pra frente, e se você olhar para esse Leonardo de 10 anos atrás, com 17 anos, o que você falaria para ele, como seria a vida dele? O que você falaria com esse menino de 17 anos? Bom, acho que eu ia falar para ele, cara, não vou te dar spoiler, porque você vai ter que viver as coisas aí, não vou te ajudar não. Mas continua firme, continue acreditando, continue tentando as coisas que você gosta e, se Deus quiser, vai dar certo. Continua com bastante fé aí que vai dar certo. Você nunca mais vai esquecer quantas terras, né, equivale aí ao tem dentro do Sol, né? Com certeza. 1.300.000, agora eu sei. Pensando um pouco de astronomia, né? Você acredita que estamos sozinhos no universo? Essa também é uma pergunta difícil, né? Assim, o universo é muito grande, né? Então não dá para cravar que tem vida, não tem vida. Tem grande possibilidade, mas ao mesmo tempo ninguém nunca achou nada. Então, não sei. É bem complexo a questão aí para os cientistas. E lógico, isso entendo que eu vou falar agora, é muito relevante para a ciência. Mas eu acho que, caramba, a gente tem tanta coisa para resolver aqui na Terra também. Sim. Que não que não seja relevante, a gente tem que explorar o cosmos, explorar, a ciência tem que avançar. Sim. Mas a gente tem tantas questões sociais, ecológicas a resolver na Terra, que ao meu ver são mais relevantes do que, cara, será que no planeta, não sei, 800 anos-luz daqui vai ter lá a vida microbiana, alguma coisa? Cara, sei lá, legal, mas vamos tentar resolver o que está afligindo a gente aqui. Eles falam muito, né, dessas missões a Marte, né, teve várias missões a Marte, né, a possibilidade de encontrar vida ancestral em Marte, e até foi feito alguns estudos mostrando que Marte, num passado bem remoto, parecia muito com o planeta Terra. Né? Sim. Você acredita que poderia, de uma forma assim, existir vida em Marte, essa vida ancestral? Tem um canal no YouTube que eu gosto muito, que chama, vou pronunciar errado, tá? Mas é Curtis Kazaski, um negócio assim, é difícil escrever, gente, mas é um canal alemão, mas eles produzem conteúdo em inglês, então eu uso para treinar o inglês e aprender mais sobre ciência. E teve um vídeo que eles falam assim, é possível ter tido vida na Terra antes dos dinossauros e a gente não saber, porque
eles explicaram qual é a... Como é que eu vou explicar? Quantos milhões de anos aí seriam necessários para sumir com qualquer vestígio de uma civilização. Sim. Então, assim, talvez, por exemplo, aconteceu alguma coisa lá que a gente não sabe e talvez nunca vai saber. Porque o universo apaga isso. Então, acho que é legal. A gente tem que ter ciência que coisas na vida e no universo a gente nunca vai saber. Né? E a gente tem que ser conformado com isso. A gente aceitar também que nós não vamos saber tudo. Então, isso é interessante. Lição de humildade pra gente, né? Verdade. E nós estamos passando atualmente, né, numa crise muito séria, né, no planeta Terra por causa da questão do aquecimento global. Com certeza. O que você acha sobre essa questão do aquecimento global e do planeta Terra ter aquecido tanto, né, desde a segunda revolução industrial para cá, né, de uma forma tão rápida? É uma coisa que me entristece muito, porque eu gosto muito da nossa fauna e flora, dessa diversidade ecológica. E, nossa, eu até emociono quando eu vejo, por exemplo, lá nas Malvinas tinha o lobo das Malvinas, acabou. Aí lá tinha o Dodô nas Ilhas Maurício, acabou. Aí na Tasmânia tinha o tigre da Tasmânia, acabou. Leão do Atlas, acabou. Então, assim, a gente está acabando com as espécies. Isso eu tô falando das espécies grandes, tá? Que assim, a gente vê o leão do Atlas. Mas quantos milhares de espécies a gente está extinguindo aí por causa do nosso comportamento totalmente sem pensar, é predatório. E me entristece muito ver que muitos líderes mundiais, né, estão indo na contramão do ecológico, entendeu? Tá voltando a investir no petróleo e tá fechando os olhos às mudanças climáticas. E alguém que é um pouco negacionista em relação a isso pode falar pra gente, pode comentar aí. Cara, mas sempre teve oscilações na temperatura do planeta. Concordo, sempre teve, mas não nesse ritmo acelerado que tá tendo, entendeu? E agora eu vou filosofar, falar minhas visões. Sim. Eu acho que a solução para esse problema é nós deixarmos, como seres humanos, como sociedade, o egoísmo um pouquinho de lado. Porque todo mundo vai ter que se doar um pouquinho. Sim. Cara, eu vou ter, por exemplo, carne. Você come carne, você não come carne. Carne é uma coisa tipo assim, poxa, o gado é um problema muito grande, a produção de gases aí do efeito estufa e também do consumo de água, né? Consumo de água e de desmatamento para colocar o gado lá. Eu acho que, poxa, cara, a solução não é você parar de comer carne. Se você quiser parar, não tem problema nenhum, pode parar. Mas se todo mundo diminuísse um dia na semana, tipo assim, hoje eu não vou comer carne. Cara, o mundo já seria um lugar muito melhor. Porque já ia precisar de bem menos espaço para criar o gado. Então, assim, a gente teria que se doar um pouquinho. Não só com isso, mas tipo assim, poxa, nossa, eu vou usar isso aqui de novo, eu vou usar essa embalagem de novo, mas não vai ficar tão legal quanto comprar embalagem nova. Então eu vou ter que sacrificar isso, eu vou usar a antiga mesmo, porque, entendeu? Todo mundo se doar um pouquinho. Mas eu acho que a gente ainda está um pouquinho longe de todo mundo ter essa consciência, sabe? E tem um problema muito sério, né, ligado à questão da ecologia, né, que é a questão do microplástico, né, no mar, né? A gente percebe que até no fundo da fossa das Marianas, a mais de, acho que 11 mil metros, né, de profundidade, foi encontrado microplásticos, né, no mar. Sim. E essa questão, né, de usar, né, principalmente materiais descartáveis, né, prejudica o clima e nossos oceanos, né? O que você acha a respeito disso? Poxa, tanta coisa a gente progrediu, né, ao longo dos séculos aí, e isso é uma coisa que a gente regrediu, ao meu ver, né, porque antes a gente sempre vê os desenhos lá nos Estados Unidos, chegava lá o leiteiro, colocava os vidrinhos de leite lá, depois você devolvia e pegava o leite de novo. Cara, olha isso, você usava uma embalagem, estava sempre usando ela, não tem problema nenhum. Vidro é um material que demora mais de não sei quantos anos, centenas de anos para se decompor. E agora a gente vai lá e tomou leite, já joga fora, e fica nesse fluxo. Mesma coisa antes, que tinha, o pessoal ia comprar grãos, por exemplo, era granel lá, você pegava lá o seu saquinho, levava, pesava e acabou. E graças a Deus tem pessoas voltando com esse movimento, né? Minha esposa preza muito por isso da gente estar... As embalagens retornáveis? Exatamente, mas por exemplo, uma coisa que eu gostei muito em Portugal, que pra mim tinha que ser aplicada aqui, mas quem faz isso aqui, se não tiver uma lei que
que obrigue isso, vai sair em desvantagem, porque o pessoal não vai ficar satisfeito. Que é o uso de sacolinha no supermercado. Lá, eles usavam sacolinha, só que você tinha que comprar. Então, assim, incentivava você, porque assim, são poucos centavos. Vamos supor que uma sacolinha aqui vai ser 20 centavos aqui no Brasil. Você vai ficar pensando, nossa, eu preciso mesmo de sacolinha? Porque mesmo que é um valor simbólico ali, te faz refletir. E já teve vezes de eu voltar lá para o alojamento em Portugal, carregando as coisas nos braços, porque eu falei, eu não vou comprar sacolinha porque eu esqueci. Então, assim, eu acho que são pequenas ações aí que poderiam melhorar. Eu já vi supermercados, né, aqui em Franca mesmo, né, que utiliza as embalagens de papelão, né, para levar a mercadoria para casa. Né? Super legal. Eu acho que esse é o caminho. São pequenas ações aí que reverberam em coisas boas, né? Assim, a gente está percebendo, há uma mudança climática muito clara, né? Você já mora aqui em Franca há um certo tempo, eu também, né? E quando eu era criança, né, o clima era muito mais ameno. Com certeza. E esse problema dessa mudança climática está gerando muitos eventos catastróficos, como esse que aconteceu no Rio Grande do Sul. Sim. Né? Eventos de catástrofe assim, de muita intensidade. Sim. O que você acha a respeito desses eventos e se isso vai acontecer com mais frequência, se nada for feito? Né? Eu acho que a frequência de ocorrência desses eventos tende a aumentar, infelizmente. E a gente tem que estar preparado, né? Já que a gente não muda as coisas, a gente tem que estar preparado para isso, mas vai chegar um ponto que vai se tornar insustentável, né? Sim. Tanto igual triste pra caramba que aconteceu lá em Ubá, Juiz de Fora agora, né? Sim. São chuvas sim, torrenciais, destrói tudo, sabe? Vidas aí sendo perdidas por essa questão climática. E entra tanta coisa também, né? Mas igual aqui em Franca, por exemplo, aquelas tempestades de pó, sim, de poeira que aconteceram nos anos recentes. É um absurdo aquilo, né? E nessas viagens pela empresa, eu já viajei aí pro oeste do estado de São Paulo. Até se chegar no Mato Grosso do Sul é praticamente só cana de açúcar, né? Então assim, é uma área muito grande, que é só cana de açúcar. Uma monocultura ali contribui para o solo ficar mais pobre, contribui para acontecer isso mais vezes. E surgimento de pragas. E assim, eu de forma alguma eu estou sendo, por exemplo, contra o agronegócio. Eu acho que assim, a gente depende dos produtores rurais aí para a gente se alimentar, óbvio, né? Mas tem que ser feito de uma forma mais ecológica. A gente tem que ter um consenso aí para chegar numa coisa melhor para a sociedade, com certeza. E para todos nós, né? Vivemos aí num país melhor. Com certeza. E a gente pensa assim pro futuro, né? Exatamente. Não sei se você é pai, mas eu sou pai, né, da Alice, e assim, eu penso assim, em deixar um planeta, né, para ela melhor do que eu recebi. Exatamente. O intuito é esse, né? Eu não sou pai ainda, mas eu penso dessa forma. A gente tem que preparar melhor para as próximas gerações, com certeza. Tá muito bom o papo, Léo, né? Tá muito legal, muito interessante. Mas eu gostaria de que você deixasse uma mensagem aí para o nosso público, né, final, né, que você gostaria de falar para esse nosso público aí que te escutou, né, que te acompanha, né? Bom, primeiramente agradecer pelo convite, né, por estar aqui. Quem escutou até o final aí, obrigado, né? E, bom, pessoal, acho que é isso, né? Como eu já disse, acreditem em vocês. Se você tem vontade de fazer alguma coisa, tenta. A gente vai ter mais derrotas que vitórias na nossa vida, com certeza, né? Porque o que a gente vê no Instagram são só as vitórias, né? A gente só posta as coisas boas, as coisas ruins, as derrotas, os tropeços, a gente não põe. Então assim, tenta, cara, tenta fazer, não se compare, sabe? Faça o seu melhor. Se você fazer um pouquinho do seu melhor cada dia já é muita coisa. Independente da concorrência, né? Independente da concorrência, faça o seu, faça bem feito que, como diz o Ayrton Senna, com muita fé em Deus, um dia você chega lá. E é isso. É isso. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe os seus comentários, que eu terei o maior prazer de encaminhar as mensagens para o Léo, né, responder aí para vocês. Valeu, pessoal, e até mais!